Senhor, vitória haverá. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Graça e paz a todos. É com alegria e satisfação que estamos em mais um culto online. Agradecemos a Deus por isso. A saudade de estar no templo com os irmãos aperta cada dia mais. Cada dia a saudade vai apertando mais e mais, com certeza. Mas o trabalho continua. A igreja não pode parar de abençoar as pessoas que precisam dela. E não só aos domingos, mas todos os dias, os áudios
e também são trazidos até nós por intermédio do pastor Joel, da irmã Ivone. Então, todos os dias recebemos em nossa casa o áudio, a palavra do Senhor, os cultos têm chegado até nós e têm abençoado muitas vidas. Agora temos um texto da Bíblia, o Salmo de número 9, o versículo de 9 até 11. Eu gostaria que todos pudessem ler comigo. Salmo 9, versos de 9 a 11. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra no coração de cada um. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por este culto. Te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Pedimos a direção do teu Espírito Santo para todos os atos deste culto, ó Pai. Suplicamos de ti a graça, a bênção para todas as pessoas que buscam em ti, ó Deus, depositando em ti a sua confiança, porque do Senhor vem todas as coisas, todas as bênçãos, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Tenho certeza que no seu coração se passam tantas lutas, tantas ansiedades e temores, mas a palavra nos garante que a fidelidade do Senhor é para sempre. O seu amor, a sua bondade, todos os atributos do Senhor Deus estão sobre nós e nos guardam, não é? Então que a fidelidade do Senhor te cerque nesse dia, em qualquer momento que você estiver passando, seja de luta, de muita alegria, angústias, como é o tema
desse culto e da mensagem que vamos ouvir. Mas a fidelidade do Senhor não se aparta de você. Amém. Vamos dizer: em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Ele é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Ele é, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Você pode cantar novamente essa oração. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Ele vai encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Cante isso. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, das circunstâncias, acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel, da morte, da vida, acima da morte, da vida. Sim, eu
Graça e paz, irmãos. Chegou o momento de orarmos. Orar é falar com Deus. Vamos falar com nosso Pai, em nome do seu Filho amado. Vamos levantar um clamor. A palavra de Deus, no Salmos 91, no verso 15, diz: Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia estarei. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então o Senhor está aqui, na sua angústia. Todos nós temos nossas angústias, nossas aflições, nossas tribulações, e o Senhor quer que você fale, que você diga a Ele. Temos muitos pedidos diários nos áudios do pastor Joel, quantas pessoas pedindo orações. E este momento nós vamos levantar um clamor, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos falar com o Senhor, na mesma fé, na certeza que o Senhor nos ouve e Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, como é bom saber que o Senhor nos ouve. Como é bom saber, ó Pai querido, que nas nossas angústias o Senhor está ali, através do seu Santo Espírito, em nome do teu Filho amado, para nos dar o refrigério. Pai querido, queremos apresentar nas tuas santas e benditas mãos a cada vida. Quantas vidas estão desesperançadas, sem esperança? Quantas vidas estão chorando neste exato momento? Quantas estão dizendo, para mim não dá mais, é o fim. Mas o Senhor faz forte o cansado e renova as forças daquele que não tem vigor. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que tudo pode, que levanta o caído, o prostrado, que dá saúde, que dá vida. Quantas pessoas, Senhor, testificaram, testemunharam, nos disseram que foram curadas, que foram libertas, que foram abençoadas. E eu tenho a certeza que o Senhor alcança essa vida agora, que precisa disso, Senhor, que precisa da cura, que precisa de um emprego, que precisa de um refrigério, que precisa, acima de tudo, da sua presença para tornar a sorrir, Senhor. Então, meu Pai, eu entrego estas vidas nas tuas santas e benditas mãos. Eu apresento, Senhor, e entrego, porque tenho a certeza que o Senhor já nos ouviu e o Senhor honra a fé dos seus filhos. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado desde já. Amém. Meus irmãos, dentro da liturgia do nosso culto, cabe também um momento de adoração através dos dízimos e ofertas que consagramos ao Senhor para o sustento do ministério da igreja local. Há pessoas que dizem que o dízimo ele não nos serve mais no tempo da graça, porque seria ele apenas a lei. Mas é bom lembrar que Abraão, ele dizimou para o sacerdote Melquisedeque antes do dízimo ser da lei. E é muito importante, meus irmãos, dizer que tudo o que na Bíblia está escrito para o nosso ensino foi escrito. O que ocorre com o dízimo da lei e o dízimo no tempo da graça é uma questão de releitura a palavra, como o fazemos na questão do domingo. O domingo é o sábado no tempo da graça.
Então, nós, os cristãos, no tempo da graça, fazemos uma releitura dessas questões do Velho Testamento. Não que elas deixaram de existir. Para o judeu, por exemplo, era o sábado, o dia do descanso. Para nós, os cristãos, no tempo da graça, é o domingo, o primeiro dia da semana. E nós verificamos isto logo no início da igreja, a igreja primitiva em Jerusalém. A palavra do Senhor diz que no primeiro dia da semana reuniam-se para cultuar ao Senhor. O mesmo se dá com o dízimo. Lá era tipo de um imposto que se pagava. No Novo Testamento, nós não pagamos dízimo, nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. E não o fazemos pela força da lei, mas sim em forma de gratidão, de reconhecimento que tudo pertence ao Senhor. Então, apenas e tão somente devolvemos, não pagamos, e fazemos isto com alegria, com gratidão, pensando, obviamente, também nas necessidades que a obra do Senhor tem. Por isso devemos ser fiéis. Nós vamos orar com nosso irmão Milton, em seguida vamos estar consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. No seu visor você pode verificar ali a instituição bancária, o número da conta, enfim, tudo aquilo que você precisa para fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta na conta da igreja. Mas, caso você não possa fazê-lo, precisando, há alguém que pode ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e sua oferta e depositá-lo aqui no templo para o sustento da sua obra. Vamos orar então com o nosso irmão Milton. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador, estamos diante do seu trono de graça, agradecidos pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, e também pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais fiéis nesse propósito, nesses mandamentos do Senhor para nossas vidas e continuarmos sempre a cumpri-lo de acordo com o seu desejo, Pai. Pedimos ao Senhor que nos abençoe cada dízimo, cada oferta que for entregue na igreja e que, como tem sido sempre, seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor também que seja com os irmãos e irmãs que ainda não conseguiram, não puderam, por alguma maneira, devolver seus dízimos e ofertas, e que o Senhor possa abençoá-los também, Senhor, com o propósito de abrir portas de empregos, dar consciência de que temos que cumprir os seus mandamentos e sermos fiéis ao Senhor também nos dízimos e nas ofertas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Senhor, se
eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma Está segura em ti, Senhor. segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Leio para os irmãos, para a mensagem desta hora, na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, 13, depois no capítulo 5, versículo 8 e 9. Primeiro texto, 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos regozijeis e alegreis. Agora o texto de 1 Pedro, ainda 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu estou me lembrando, irmãos, que certa ocasião Jesus disse aos seus discípulos e aos judeus fariseus que o reino dele não é ou não era deste mundo. O que nos causa estranheza, meus irmãos, hoje, em muitas denominações ditas como evangélicas, que eles querem trazer o reino dos céus aqui na terra. Isto minimamente denota uma grande ignorância da palavra de Deus, até porque o caminho do céu ainda não é o céu. Nós ainda estamos a caminho do céu, e o céu não é aqui. Como disse Jesus, o meu reino não é aqui. O reino de Deus é o reino dos céus. E, como disse, o caminho ao céu ainda não é o céu. Ele, obviamente, nos proporciona o antigozo do céu. Nós sentimos algumas coisas no que diz respeito àquilo que vamos ter na sua plenitude no céu, mas ainda não é o céu. Enquanto caminhamos nessa jornada rumo ao céu, nesse caminho, ele é entremeado de trechos acidentados, difíceis, e que nos torna muitas vezes a nossa marcha muito árdua e penosa. O tema que eu escolhi para esta hora, eu diria que ele é pertinente ao tempo que nós estamos vivendo, nesses últimos meses, a pandemia, não é? Talvez esse tema nunca fosse tão atual como é nesses dias. O cristão na angústia. Ontem, no áudio que eu enviei aos irmãos, usando o Salmo de número 13, eu fiz uma colocação bastante interessante para aqueles que ouviram, aquela situação pela qual passava na sua experiência Davi, permeado pelas suas emoções e pela sua fé. Havia momentos em que ele refletia um certo pessimismo e uma profunda tristeza. E ao mesmo tempo ele diz: Senhor, eu ainda te louvarei. Fé, sentimento, fé, emoções. Esse tema, eu diria para os irmãos, não é nada popular. Até porque no nosso meio evangélico, infelizmente, há uma ideia de que uma vez que eu sou um cristão, que eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador, então a minha vida ela tem que ser melhor. Eu não posso ou não devo sofrer, eu não posso ficar doente, eu não posso perder o emprego, etc. e tal. Então, um tema como este,
eu diria para os irmãos, não é muito agradável discorrer. Mas eu não quero decepcionar ninguém. Mas, por outro lado, eu não posso enganar as pessoas e quero ser 100% bíblico nesta mensagem que vou proferir. Você com sua Bíblia, querendo, fique com ela aberta, porque eu vou argumentar muito pouco. Eu vou deixar a Bíblia argumentar sobre este assunto, fazendo a citação de um grande número de textos que eu aconselharia você até demarcar estes textos na sua Bíblia. Então vamos à palavra. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Não existe um caminho folgado. Não existe uma tranquilidade, como muitos assim querem dizer. Atos, capítulo 14, versículo 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo. A origem do mal, meus irmãos, não está em Deus. Absolutamente não. Provém do pecado, que transformou o paraíso de Deus num lugar de pranto, de dor e de sofrimento. Romanos 12, 5 diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Jeremias 5, 25. Os vossos pecados afastam de vós o bem. É importante saber, meus irmãos, que nenhum mal se aproxima de nós sem a expressa vontade ou sem a expressa permissão de Deus. Em suas mãos, as tribulações que afligem a minha vida, afligem a sua vida, são como uma vara disciplinadora de um pai amoroso que só visa o bem dos seus filhos. E nós, como filhos, devemos saber aproveitar aquilo que o Senhor, com esta vara de um pai amoroso, visa o nosso bem. Hebreus 12, 6 diz: o Senhor corrige a quem Ele ama. E perceba, açoita a todo filho a quem Ele recebe. Hebreus 12, 11. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela exercitados fruto de justiça. Pela tribulação, meus irmãos, Deus nos quer despertar daquela falsa segurança de acomodação, de um cristianismo morno,
e rotineiro. Pela tribulação, Deus quer pôr prova a minha, a sua e a nossa fé, para torná-la ainda mais forte e mais pura. Em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. 1 Pedro capítulo 1, versos 6, 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Bem diferente, não é? Desse evangelho muito na moda hoje, chamado teologia da prosperidade. Aquela interpretação de textos isolados como tipo, você é cabeça, você não é cauda. Você sempre tem que estar na frente. Você não perde nunca, você ganha sempre. E se alguma coisa não lhe vai muito bem, logo você é acusado de falta de fé, ou algum pecado, possivelmente não confessado. Percebe que todos os textos que até aqui apresentei referem-se aos crentes, pessoas que amam a Deus, pessoas de vidas inteiramente consagradas ao Senhor e que não estão livres da angústia e das tribulações neste mundo. Provérbios, capítulo 17, 3. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Interessante essa comparação que é feita aqui, como se refina a prata, como se refina o ouro das suas impurezas. Deus também prova os nossos corações, e isto muitas vezes por provações difíceis, muito dolorosas. Pela tribulação, Deus quer nos ensinar a orar com mais assiduidade e fervor. Eu não sei de você, mas eu não tenho vergonha de confessar, não. Nesses 5 meses da pandemia, eu nunca orei como estou orando nesse tempo. Nunca. Me considero uma pessoa de oração, mas nunca orei tanto. E nunca orei tanto pensando em gente, pensando nas pessoas, pensando na dor das pessoas. É interessante. Percebe que aquilo que eu tenho insistido nos meus áudios, que em tudo Deus tem um plano bem definido. Ele sabe o que Ele está fazendo. Pela nossa limitação, tantas vezes é difícil a gente aceitar e compreender.
Eu outro dia estava pensando, logo que começou essa epidemia, houve uma convocação geral, vindo até da nossa convenção, fazendo a citação do texto de 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar e orar, etc. e tal, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E o povo começou a orar. E já são 5 meses, passando de 5 meses, Deus não sarou a terra. Não sarou o Brasil e não sarou o mundo. Por quê? É bom entender que lá em 2 Crônicas, Deus estava falando com um povo que era povo dele. O povo judeu. Era um povo que conhecia Deus. É bem diferente do nosso tempo. Você acha que o Brasil é povo de Deus? Há uma porção aqui de povo de Deus. Não sei se você já ouviu, algumas vezes eu já até combati essa ideia daquelas passeatas num tempo do ano, né? O Brasil é de Jesus, São Paulo é de Jesus. Eu nunca vi tanta ignorância nesse tipo de coisa. Seria a mesma coisa que a gente passear aqui pela Vila Pires e aos gritos, né? Dizendo que Vila Pires é de Jesus. Será? Se todos os moradores se converterem em Vila Pires é de Jesus. Como é que eu posso dizer que São Paulo é de Jesus? Tanta maldade, tanta violência, prostituição, toda sorte de pecados, os mais horríveis possíveis. Não há cabimento nisso. Deus não sarou a terra e não vai sarar a terra. Porque o pecado está aí. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que o Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia, é o Deus do Brasil? Com certeza que não. Mas alguém disse para mim outro dia que o Deus é um só, é o mesmo, não é? Cada um adora a Deus da maneira como ele entende. Esse que é o problema. Adorar a Deus da maneira que eu entendo? Não. É da maneira como a Bíblia me ensina a adorá-lo. Aí sim, Deus vai aceitar a minha adoração. Isaías 26:16. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. O que acabei de dizer, né? Que nesta epidemia, nesses 5 meses, eu nunca orei tanto como tenho orado. Tenho derramado o meu coração na oração. Creio que você tem feito isso e muita gente tem feito isso. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia. Se o texto está dizendo para eu invocar ao Senhor no dia da angústia, porque a angústia é uma realidade. Ela faz parte da nossa vida. Para que invocar ao Senhor na angústia, no dia da angústia, se ela não fosse real? Eu te livrarei e tu me glorificarás. É muito bom e é preciso entender, irmãos,
estas coisas, a realidade da vida, de tudo quanto nos cerca, e compreender e entender como que Deus lida com todas essas coisas em nosso favor. É por isso que o texto que eu li, o verso 9 do capítulo 5, Pedro aconselha os crentes o seguinte: para ficar firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. Às vezes nós temos aquela impressão que as coisas ruins só acontecem conosco, que só nós é que estamos sofrendo, quando na verdade no mundo inteiro. Todos os dias, quando você vê um pouco de televisão, não só no Brasil, mas do mundo inteiro, quanta coisa está acontecendo, quanta tristeza, convulsões sociais, rebeldia de toda sorte. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Tiago 5, 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Percebe? Deus me ensinando você. Ele não está tirando essas coisas do nosso meio. A doença, o sofrimento, a angústia, mas Ele está dizendo como que você pode lidar com isso. Na presença dEle. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Mesmo nos casos, meus irmãos, de demora, que muitas vezes isso nos parece assim, no atendimento, ou naquele aparente abandono da parte de Deus, não se trata aqui absolutamente de desamor, ou de esquecimento, ou de algum possível sinal de ira de Deus em relação a mim e a você, e sim de uma medida que brota do insondável conselho de Deus em favor da nossa vida, da nossa alma. É assim. Deus não nos destinou para a ira, 1 Tessalonicenses 5:9, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 31:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos nós sabemos qual é o nosso fim, ou, melhor dizendo, o nosso destino final. Aqui não é o nosso lugar. Às vezes eu me preocupo e eu observo muito a maneira das pessoas se comportar, até mesmo dos crentes, quando iniciou-se esta pandemia, aquele pavor, aquele medo, a doença se espalhando pelo mundo inteiro, e as orações para Deus tirar, Deus livra, limpa, cura a nossa terra. Eu, num dos áudios, eu disse, mas por que não pensar, de repente, de Deus tirar a gente daqui e a epidemia ficar? Porque seria muito melhor, porque esta vai e vem outra. A palavra de Deus diz que na medida em que os dias, ou melhor, o dia do Senhor se aproxima, as coisas vão apertando. Paulo disse de tempos muito trabalhosos,
dificuldades de todo lado, aperto de todo lado. Esta epidemia trouxe consigo não só o pavor da morte, da doença, mas muitos outros danos, estragos tremendos, em que o mundo todo terá muita dificuldade de se levantar. As maiores economias do mundo, como as dos Estados Unidos, falindo. Aqui nosso Brasil, desemprego aumentando terrivelmente. E a maneira da relação do trabalhador, do empregado, empregador, já está mudando. Não para melhor. Eu sei o que eu estou dizendo. Até pela idade que tenho, pelo que já muito vi, assisti, e principalmente pela palavra do Senhor. Não será para melhor, mas para pior. Salmo 121, 3, 4. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que aquele que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu creio firmemente nas promessas do Senhor. Se o meu coração, se o nosso coração não estiver firmado profundamente na palavra do Senhor, e especialmente em suas promessas, nós estamos falidos diante daquilo que estamos assistindo e que ainda vamos assistir. Não haveria possibilidade de suportar, com certeza que não. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. E que elas se renovam, graças a Deus por isso. Deus é tão bom que a cada manhã Ele me dá uma dose nova da sua misericórdia e da sua graça. Ontem no áudio eu falei a respeito daquela situação de Davi. E eu disse, comigo nesse período já aconteceu de dias assim, de um dia eu levantar sorrindo, ao meio-dia ter chorado bastante, e de repente uma sombra de desespero, e de repente a esperança. As emoções se alternando. E eu não fico com vergonha disso. É uma prova de que eu sou gente, sou ser humano. Mas o que me conforta é que as misericórdias do Senhor, a sua graça se renova todo o dia. Por isso eu não perco a fé e a esperança. Mas a nossa vida aqui é assim, como disse, altos e baixos. O salmista experimentou muito isso. Eu experimento muito isso na minha vida.
como você também, com certeza. Mesmo na suprema angústia, já estou terminando, não nos sentimos abandonados, graças a Deus por isso. Deus está conosco, sua graça, sua paz, nos quer inundar a alma, constantemente e diariamente. Mover os nossos lábios em cânticos de glorificação ao seu santo nome, é o que devemos fazer. Mesmo quando a dor é muito profunda, mesmo quando as lágrimas correm sobre a nossa face, mas devemos irromper ou mover os nossos lábios em cânticos de glorificação ao santo nome de Deus. Isaías 43 diz: não temas. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Que coisa melhor do que essa? Eu sou dele. Ele é meu e eu sou dele. Ele é meu pai e eu sou filho. Eu posso chamá-lo de pai e ele me chama de filho. Há coisa melhor do que isso? Com certeza que não. Isaías 66:13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Que figura extraordinária esta. Eu me lembro muito bem. Já muitas vezes fiz essa referência aqui para os irmãos, como a minha mãe me consolava depois de uma boa sova, de umas boas varadas pela minha desobediência. Passado um tempo, ela me chamava, me tomava no seu colo, eu era lá um menino de 7, 8 anos. Nunca esqueço, até hoje eu sinto aquela mão suave acariciando a minha cabeça e falando palavras tão graciosas que inundavam o meu coração de alegria. E eu percebia que as varadas da minha mãe, as chineladas dela, eram o mais puro amor na sua essência. Nunca esqueci. Com a idade que eu estou, tenho saudade. Eu não entendia muitas vezes isso, como é natural, como diz o texto de Hebreus que eu li, que a princípio a disciplina de Deus não traz alegria, traz tristeza. Eu chorava. Mas depois do choro, da dor, o afago da mãe trazia consolo e muita alegria e paz. Esse texto eu gosto muito. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. 2 Coríntios 7:4, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Parece uma contradição isso, né? Para o mundo é. Como alguém se sentir confortado e transbordar de júbilo em toda a tribulação? Mas isso é perfeitamente possível quando conhecemos a Deus e nos deixamos trabalhar por Ele. Salmo 42:11 é o último texto. Deu para você gastar uma caneta todinha aí, não é? Marcando a sua Bíblia. Por que estás abatida, ó minha alma? Pergunta ao salmista.
por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não é assim comigo e com você? Nesses 5 meses de pandemia, você não falou alguma vez com a sua alma assim? Por que você está abatida? Porque você está incomodada, você está perturbada. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ao mesmo tempo que Davi tinha esta preocupação em relação à sua alma, mas ele tinha uma confiança. Como dizendo, isso é por um tempo, vai mudar tudo. Graças a Deus, meus irmãos. Nunca perca a esperança. Como eu disse, o caminho do céu ainda não é o céu. Quando você entender isso, quando nós, o povo de Deus, entendermos isso, a nossa qualidade de vida vai ser melhor. Porque nós vamos saber como nos conduzir enquanto estamos ainda caminhando, como vamos nos comportar e nos conduzir no meio de toda essa confusão, aflições, dores, lágrimas, perdas. E não se engane não, vai ser assim. E um pouco pior para frente. Mas a jornada já está chegando ao fim. Logo, logo, tudo termina. Concluindo, o cristão na angústia, eu resumo assim: ele se humilha sob a poderosa mão de Deus. Ele se resigna. Ele não discute com Deus. Ele não duvida de Deus. Ele se resigna, ele se humilha. E ele confia unicamente no amor de Deus. A palavra do Senhor lá em Romanos diz: nada, por mais terrível que possa representar, pode nos separar, pode nos tirar do amor de Deus. O amor de Deus sempre foi e sempre será mais forte do que tudo que possa representar perigo na sua vida e na minha vida. O cristão na angústia, ele busca conforto na oração a Deus. Como é bom quando a gente pode conversar com Deus. E como eu disse, talvez como nunca nós, o povo de Deus, tomando eu primeiro, temos conversado com Deus nesse tempo. A respeito da igreja, navegando, não é, por essas tempestades no mar da vida, nós temos certeza que ela é guiada por mãos seguras. Jesus é o comandante, Jesus é o timoneiro. A igreja não precisa temer absolutamente nada. Apesar de ser ameaçada por grandes temporais, porque os inimigos da igreja não descansam. Mas, por outro lado, a igreja é protegida desses inimigos pelo poder divino. E assim, ela resiste vitoriosamente
vitoriosamente a todos os embates desta vida e navega vitoriosa rumo ao porto seguro, o porto eterno que o Senhor já preparou. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Você quer coisa pior do que o inferno e seus demônios combatendo contra a igreja? Mas Jesus disse: pode ficar tranquila, igreja. Nem o inferno, nem os demônios prevalecerão contra você. Meus irmãos, não estaremos livres, enquanto aqui na terra, das circunstâncias que atingem as nossas vidas. Enquanto estamos aqui nesse mundo, é assim mesmo. E é bom que a gente entenda que é assim. Que tenhamos consciência que é assim. Que nós não estamos livres, não estamos numa redoma, pelo fato de que somos cristãos, que cremos em Deus, que cremos em Jesus como nosso Senhor. Mas com certeza, mesmo sendo assim, essa jornada dura, podemos contar com Ele em todo o tempo. Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Oremos. Pai querido, queremos te agradecer por essa hora bendita na presença do Senhor. Como é bom sentar aos teus pés e nos debruçarmos, ó Pai, a ouvir a palavra do Senhor. Como é bom, Senhor, abrir bem os nossos ouvidos, abrir bem o nosso coração, permitindo que a Tua palavra penetre profundamente em nossas vidas, nos transformando, Pai, nos fazendo conhecer mais profundamente os Teus desígnios e os Teus propósitos para as nossas vidas, enquanto aqui e para o futuro, na eternidade, na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, através do poder do Espírito Santo, a enfrentar, sem perder a fé, sem vacilar, sem olhar para trás, mas tendo rumo certo e seguro, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém, Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor,
meu clamor, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Cante isso. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me dessa prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Amém. Com a minha alma clama ao Senhor. Temos que clamar. Os bancos estão vazios porque ainda não podemos nos reunir. Mas eu tenho a certeza que você está contando a cada momento os segundos para estar aqui conosco. Eu tenho certeza disso. Disso eu não tenho dúvida. A importância de estarmos reunidos na presença do Senhor, mesmo que não seja por enquanto presencialmente, mas através dessas transmissões do nosso canal, do YouTube. Mas, irmãos e amigos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, quando nós voltarmos presencialmente, todos aqui, toda a igreja estiver reunida, nós não queremos somente os irmãos que frequentavam essa igreja, esses bancos, nós queremos enchê-los, encher esses bancos de almas, de vidas resgatadas, de vidas tiradas da mais profunda lama. Quantas vidas estão caídas? Então vamos compartilhar esses vídeos. É muito importante, irmãos, é muito importante, amigos, nós compartilharmos. Quanto mais compartilharmos, mais vidas serão libertas, serão salvas. E é isso que o Senhor nos chamou. Seja esse canal de bênção. Então vamos fazer isso. Está aí o nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações da nossa igreja. E tem também nas nossas redes sociais o Facebook da Igreja Batista de Vila Pires. Então está aí no nosso visor, compartilhe. E também os áudios no WhatsApp, compartilhe os áudios do pastor Joel e da irmã Ivone, com tanto carinho, preparado e que tem feito tanto bem para tantas pessoas. A mim mesmo posso falar. Como é bom ouvir a palavra, orarmos todos os dias. Então compartilhe. Deus abençoe. Oremos. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.